e a gente começa esse bate-papo agora e a gente vai começar mergulhando no editorial, no editorial do Globo, do jornal O Globo, não da TV Globo, do jornal O Globo, pra gente comentar ponto por ponto. Tá aí o editorial e vamos lá. Soa como oportunismo eleitoral o empenho do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, pré-candidato à reeleição, para erguer o novo estádio do Flamengo do terreno que abrigou o antigo gasômetro na região portuária. Um decreto do executivo permitiu desapropriar o imóvel, abrindo caminho ao projeto rubro-negro. Uma coisa importante, que é fundamental que seja dita, tá? Que não é simplesmente uma desapropriação normal. Trata-se de uma desapropriação por asta pública, ou seja, a prefeitura, o poder público, não está gastando um centavo nisso. Tá? Isso vai ser desapropriado através de um leilão. Vai vir um pagamento, né? O Flamengo pretende construir lá uma arena para 80 mil torcedores. O projeto não decolava por impasses na negociação com o fundo administrado pela Caixa para investir na revitalização da área. Em ano eleitoral, Paes decidiu agradar a maior torcida do Rio. Ele alega que o empreendimento não erguerá apenas o estádio, mas também espaço de entretenimento e centro de convenções. A bem-vinda recuperação da zona portuária não implica, porém, a construção de outro estádio no Rio. Vamos continuar aqui. A despeito do interesse clubístico e eleitoral, a cidade não carece de novo estádio. Ainda mais a apenas 3 quilômetros do Maracanã. Está bem servida com os que tem. Palco das Copas de 1950 e 2014, dos Jogos Pan-Americanos de 2007 e da Olimpíada de 2016. O Maracanã passou por uma reforma de mais de 1 bilhão para se adaptar ao padrão FIFA. Hoje, comporta 80 mil torcedores. Não comporta, né? Mas é bom, a gente vai ponto por ponto, né? O Newton Santos, Engenhão, administrado pelo Botafogo, recebeu obras de 52 milhões para se tornar um estádio olímpico para 45 mil pessoas. Há ainda São Januário, que pelo plano do Vasco, deverá ser reformado. Continuando, com mais um estádio, o maior impacto recairá sobre o Maracanã, um dos mais tradicionais do mundo, propriedade do governo estadual. Ele hoje é administrado por Flamengo e Fluminense em regime de concessão. O Flamengo tem dito que não abandonará, mesmo com a nova casa, mas é improvável que erga uma estrutura orçada em 2 bilhões para jogar apenas de vez em quando. Dificilmente um único clube teria a condição de manter o Maracanã sozinho. Justo. Como mostrou a reportagem do Globo, a manutenção do complexo é cara, muito cara. Um dos principais desafios da concessão tem sido torná-la economicamente viável diante das limitações comerciais e do pagamento de outorga do Estado, que passará a ser em torno de 20 milhões de reais, se eu não me engano, a partir do mês que vem, inclusive, por ano, tá? Que foi o leilão do Flamengo para vencer a licitação de concessão do Estado junto com o Fluminense. O custo de uma partida absorve até 60% da bilheteria, verdade. Pelo contrato, Flamengo e Fluminense terão que desembolsar 400 milhões em obras de recuperação do Maracanã. Não é tudo isso, mas tudo bem, e justo. E do Maracanãzinho, além de construir um novo museu, hoje o modelo de concessão dificulta o uso para entretenimento. Tenham calma que a gente vai responder ponto por ponto. Não se preocupem. Em vez de erguer um novo estádio, o melhor seria o governo rever as regras de concessão do Maracanã, que acaba de ser renovada por 20 anos, a fim de corrigir os problemas e de torná-lo um bom negócio para os clubes. Seria péssimo para a cidade e para o país se o Maracanã se tornasse mais um elefante branco, né? Tá aí o elefante branco, né? Como acontece em estádios construídos ou reformados para a Copa de 2014, que passam a maior parte do tempo às moscas. Um dos melhores e mais populares estádios do mundo não pode ser palco apenas de jogos ou shows eventuais. Com queda no público, a conta da manutenção sobrará para o Estado, para todas as torcidas, portanto. Bom, vamos começar de trás para frente. Uma grande bobagem, né? Se você tem uma concessão por 20 anos, a conta não vai cair no Estado, a conta vai continuar com o Flamengo e com o Fluminense. Não tem nada dizendo ali que a conta vai cair para Flamengo e Fluminense. Uma grande bobagem. Uma grande bobagem. Mas vamos continuar e vamos aqui ponto por ponto, rebatendo ponto por ponto desse comentário aqui do editorial. Péssimo, fraquíssimo, pouco estudado. Eu, se fosse do jornal O Globo, teria vergonha de colocar um editorial desse. É uma vergonha de a qualidade, a falta de pesquisa, né? Não estou falando de uma pesquisa de 2 ou 3 horas já identificaria e já eliminaria uma grande parte das besteiras que foram ditas nesse editorial. Primeiro,
O editorial coloca a responsabilidade no Flamengo e não menciona em nenhum momento o problema esportivo, que é jogar no Maracanã. O Maracanã foi redesenhado, foi reconstruído, foi remodelado com um único objetivo: ser o palco de um espetáculo, não de uma competição, onde a torcida participa diretamente do resultado do jogo. A configuração atual do Maracanã é pior do que o Maracanã original e não é competitivo quando é comparado com outros estádios pelo Brasil. A acústica é pior, a distância na parte mais importante do campo, que é atrás do gol, é enorme. Então, o Flamengo se manter, haver uma mudança na concessão para que se faça o Maracanã se tornar mais lucrativo, não resolve o problema esportivo do estádio. Ora, não pode ser obrigação do Flamengo perder competitividade porque um equipamento público foi muito mal projetado, muito mal desenhado e agora é caro. Além de tudo, é caro. Então não é culpa do Flamengo e não pode ser culpa do Flamengo. Se é uma editorial decente, deveria também entender que não deve ser obrigação do Flamengo e do Fluminense responder por um problema público. Primeiro ponto. Continuando. Tombamento. O estádio é tombado. Não é permitido que haja uma personalização do estádio, o que dificulta, por exemplo, a venda de naming rights. Ou seja, o Flamengo abre mão de uma receita gigantesca. Nem o nome pode mudar. O São Paulo, por exemplo, o São Paulo conseguiu incluir o nome Morumbis no estádio. Morumbis no estádio. Fez uma mudança, conseguiu 25 milhões de reais. Só esses 25 milhões de reais é mais, por exemplo, do que o Flamengo tem que pagar anualmente de concessão, que está na casa dos 20 milhões de reais. Ou seja, é um absurdo. É uma questão insolúvel e não é uma questão que o governo do estado pode resolver porque é do IPHAN, Instituto Patrimônio Artístico Nacional. Não dá para resolver. Tem mais. Templo do futebol pago por um clube. Ora, há exemplos, e se vamos citar exemplos, né? É uma coisa que eu acho curiosa, né? A gente olha para o futebol inglês, o jornal O Globo olha para o futebol inglês, com certeza assim o faz, como uma referência mundial. Você vai para Londres, quantos estádios de futebol existem em Londres? Quantos estádios de futebol existem na Argentina, em Buenos Aires? Com que base esta pessoa que escreveu esse editorial, que não é uma pessoa, né, mas no fundo foi uma pessoa que acabou escrevendo, essa empresa diz que está suficiente? Qual é a base técnica? Porque o exemplo principal mostra que numa cidade que tem vários clubes, cada clube tem o seu próprio estádio. E a Inglaterra nos deu um outro exemplo que destruiu o estádio mais tradicional do mundo. E reconstruiu por quê? Porque era ineficiente. Aquele lá original era ineficiente, né? Então, demoliu-se o estádio e construiu-se um novo Wembley. Por quê? Eu não quero entrar na discussão se deve ser, se é o IPHAN, tem que abrir mão do tombamento, uma outra história. Mas o fato é que foi feito. E tem mais. Desconhecimento dos valores de operação e uso do estádio, aqui o exemplo de Wembley. Né, o Maracanã, mesmo que, olha só, o custo de operação do Maracanã vai diminuir. O custo de operação do Maracanã vai melhorar, tá? Vai ser um estádio mais viável, não vai ser mais 60%. Por quê? Porque o Flamengo agora vai começar a negociar contratos mais longos, e quando negociar contratos mais longos de operação, de limpeza, de manutenção, os custos vão cair, vai haver um enxuga, tem que haver, né? Se não haver, você pode bater o chicote lá porque alguém tá fazendo merda. O valor do estádio tem que cair, da operação do estádio tem que cair, o negócio tem que ser mais eficiente, a margem tem que ser maior, mas não vai chegar perto das margens que você vê em estádios extremamente modernos, como é o estádio do Corinthians. A gente está falando de 75% para menos de 50% de margem. Margem é dinheiro no bolso. Tá? E, finalmente, tá, o último ponto que desconsidera é o gramado e o excesso de jogos. Aí tá na tela, vou colocar um pouco maior para vocês verem. Tá aí na tela. Eu sei que tá pequeno, mas eu leio para vocês. É um comparativo feito pelo nosso amigo Breno, né, especialista em gramados, que fez um levantamento da quantidade de jogos, tá, no Maracanã, Engenhão, São Januário, Arena Grêmio, Mineirão, Beira-Rio, Morumbi, Itaquerão, Vila Belmiro, Castelão, Independência,
além do Estádio da Luz, do Stamford Bridge, do Santiago Bernabéu, do Camp Nou, do Anfield e do San Siro. O Flamengo e o Fluminense jogam no estádio que tem mais jogos no mundo, ou teve no período entre janeiro e junho do ano passado, quando foi feito esse levantamento. E diga-se de passagem, não é a época do ano onde há mais problema. Mais problema acontece agora, né, a partir de agosto. Agosto, setembro e outubro. Que há os jogos do Brasileiro e jogos importantes em competições eliminatórias, como a Copa do Brasil e a Libertadores. Enquanto no Campeonato Brasileiro você ainda tem alguma flexibilidade para tentar mandar os jogos em outros lugares, em Brasília, por exemplo, em Cariacica, no caso do Flamengo, na semifinal, final, quarta, final não, né? Semifinal, quartas de final, oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil, você não vai fazê-lo. O Maracanã teve 42 jogos, o Engenhão teve 13, São Januário teve 10, Arena Grêmio teve 17, Mineirão 17, Beira-Rio 18, Morumbi 19, Itaquerão 19, Vila Belmiro 21, Castelão 27, porque tem 2 clubes. Independência, 2, às vezes 3, né? O Cruzeiro às vezes jogava lá também, 30 jogos. Estádio da Luz, aí o padrão internacional. Estádio da Luz, 12. Stamford Bridge, que fica em Londres, 13. Santiago Bernabéu, 19. Camp Nou, 14. Anfield, 12. E San Siro, que tem 2 times, não terá a partir de alguns anos, 31. Só esse dado é suficiente para desmontar a questão da não necessidade de um outro estádio.